Vamos falar sobre o capítulo 8 de Levítico, que fala sobre a cerimônia da consagração dos sacerdotes. Nós sabemos que a Moisés foi dada a ordem por Deus de organizar a vida religiosa do povo de Israel, e ele agiu como representante visível de Deus na cerimônia de consagração que é descrita nesse capítulo 8, que trata da consagração dos sacerdotes e também do tabernáculo. Enfim, era chegado o grande dia de início do ministério sacerdotal. Em primeiro lugar, vemos que o Senhor escolheu a tribo de Levi, e dentro dessa tribo, a família de Arão e os seus descendentes para o sacerdócio. Por isso, nem todo levita era sacerdote, mas apenas os que fossem da família de Arão. Ali estava se cumprindo o que Deus falou com Moisés no Monte Sinai, conforme está registrado em Êxodo capítulo 28. E nós observamos que a escolha da família de Arão não foi uma escolha de Moisés, e sim de Deus, conforme o versículo 1. Com isso, nenhuma acusação poderia ser feita contra Moisés por consagrar um parente, pois aquela escolha veio diretamente do Senhor. Vemos que mesmo com todos esses cuidados, em Números capítulo 16, ocorre ali um protesto contra essa escolha. Mas a lição que fica é que o quanto é importante que os obreiros sejam verdadeiramente escolhidos pelo Senhor. Na sequência, depois de feitos os preparativos, vemos que Moisés ajuntou toda a congregação à porta do tabernáculo. Era uma cerimônia pública, visto que afetaria a todos em Israel a partir daquele momento. A partir do versículo 6 ao 13, nós temos a cerimônia propriamente dita, com alguns detalhes importantes. No versículo 6, o grande ritual da consagração começou quando Moisés levou Arão e seus filhos até a porta da tenda da congregação, onde tanto Arão quanto seus filhos foram lavados com água. E isso era um símbolo de purificação. Em seguida, realizou-se a cerimônia de vestir o sumo sacerdote. As vestes conferiam a Arão uma qualidade distintiva visível entre os demais, como líder espiritual e guia moral do povo. Agora pesava sobre ele a responsabilidade de testemunho, como também de santidade de vida. E hoje nós vemos que esse mesmo desafio continua sendo apresentado aos crentes. Pois o apóstolo Pedro, ele disse que a igreja é a geração eleita, mas ele diz que também é o sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também observamos que na frente da mitra, sobre a testa de Arão, havia uma frase dizendo santidade ao Senhor. E nós observamos que mais uma vez a igreja, como sacerdócio real, deve ter certeza de que o seu modo de vida está em harmonia com a vontade de Deus, vivendo em santidade em toda maneira de viver. Quando chegamos no versículo 12, acontece a unção de Arão. E esse é um momento muito especial, pois o texto diz que Moisés derramou do óleo sagrado na cabeça de Arão. E o óleo derramado na cabeça, nós entendemos que ele desce sobre a barba e chega a descer até a orla das suas vestes. Esse é um ato tão marcante na história bíblica, que essa unção de Arão tornou-se símbolo da comunhão e também da excelência do amor fraternal, conforme está narrado no Salmo 133, quando o salmista diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Outra observação é que no Antigo Testamento, além do sacerdote, também o profeta e o rei eram ungidos enquanto assumiam os seus cargos. E estas três funções, sacerdote, profeta e rei, foram finalmente unidas na pessoa de Cristo, que significa o ungido. Por isso, o derramar desse óleo tipifica a unção de Cristo com o Espírito Santo. Então, falar de Jesus como sendo Cristo ou Messias
é reconhecê-lo como sendo o servo escolhido de Deus, que foi prometido e que seria ungido não somente com óleo, mas especialmente com o Espírito Santo. João Batista chegou a dizer: eu vi o Espírito descer do céu e repousar sobre ele. João 1,32. E o próprio Jesus, quando entrou na sinagoga em Nazaré, registrado em Lucas 4, de 17 a 19, diz o texto que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Após a leitura, ele disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Assim ele veio a ser o nosso grande sumo sacerdote. Por fim, vemos que Arão intercedia para que o povo pudesse alcançar o favor de Deus, mas precisava apresentar sacrifícios por si próprio, pois ele era imperfeito. Em Hebreus, capítulo 4, do 14 ao 16, mostra que Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, quando diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje Cristo, ungido, é o nosso intercessor e o único mediador entre Deus e os homens. Somente em Cristo, o único caminho para Deus, o homem pode encontrar o perdão dos seus pecados. Deus abençoe a sua vida e permaneça na paz do Senhor Jesus Cristo.